Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra do Senhor e também é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Amós, capítulo 8, versos 11 e 12, que dizem assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. E meditando em cima desses versículos, você pode ver que o Senhor, o próprio Deus, diz que derramaria uma fome nos últimos tempos. Naquele grande dia ele derramaria uma fome. Só que não é uma fome de comida, nem uma sede de água, mas é uma fome e sede de ouvir da palavra do Senhor. E é algo muito tremendo pensando assim, mas o segundo versículo, o versículo 12, diz que os homens iriam de um lado para o outro, do norte ao oriente, mas não encontrariam. E a grande pergunta é: o quanto você anseia pela presença de Deus? O quanto você busca pela face do Senhor? E enquanto eu meditava nessa passagem, Deus trouxe à minha memória aquela canção Quero Mais, do Theo Rubia, que diz assim: eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome, mata minha sede, mata minha fome. Eu ainda grito Maranata e já preparei a lenha pra queimar. Pode vir com fogo, sou o teu altar. E uma coisa que eu parei pra pensar enquanto escrevia a letra dessa canção é que a canção diz: eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome. Eu ainda clamo, ainda grito Maranata, ainda clamo pela volta de Jesus. Por que ainda? Porque chegará um tempo em que os corações se esfriarão. A palavra declara que naqueles últimos dias o amor de muitos se esfriará, e não simplesmente o amor de uns pelos outros, mas o amor de nós homens com Deus. Chegará um tempo em que o nosso amor se esfriará. Chegará um tempo em que as pessoas endurecerão os corações e não vão querer ouvir. O Senhor está falando, o Senhor está usando as pessoas para proclamar a palavra, mas os corações vão estar endurecidos e não vão querer escutar. Por isso que a canção ainda diz: eu ainda tenho tanta sede, eu ainda tenho tanta fome, porque chegará um tempo em que eu posso não ter mais. Só que a grande questão é: por que não ter mais sede? Por que não ter mais fome da presença de Deus? Por que parar de clamar por Maranata? Por que muitas vezes a gente está num período da nossa vida em que a gente está buscando muito, em que a gente está, ansiando muito pela presença de Deus? E por que tem outros momentos que a gente já não tem tanto essa vontade? Você já parou para pensar nisso? Por que tem dias que a gente está queimando pela presença de Deus e tem dias que a gente está tão frio que não consegue sentir nada? Tudo isso gira em torno da motivação pela qual buscamos a Deus. Qual a sua motivação ao buscar a Deus? Qual a sua motivação ao falar: Senhor, eu tenho fome e sede da tua presença? É só pelas bênçãos? É só pelos milagres? É só pela prosperidade? Qual a nossa real intenção ao buscar a Deus? O salmista Davi, lá no Salmo de número 27, verso 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui Davi não diz que quer habitar na casa do Senhor por conta dos tesouros, por conta das riquezas, por conta do palácio, da grandiosidade. Não. Aqui diz para contemplar a beleza do Senhor, para contemplar a majestade do nosso Deus e para meditar no seu templo, para meditar na palavra, naquilo que Deus estava falando. Então, qual que é a nossa motivação ao buscar a presença de Deus? Sabe, o quanto você anseia pela presença de Deus. O salmista Davi ainda, ele declara que a alma dele anseia por Deus como a corça anseia pela corrente das águas. O quanto você anseia que hoje nós possamos refletir qual a nossa motivação ao buscar a Deus, o porquê nós o buscamos, o porquê nós o seguimos, o porquê nós o adoramos. E isso vai nos dar a resposta de por que uma hora estamos quentes, outra hora estamos frios, porque uma hora estamos ali sedentos da presença de Deus e outro dia estamos ali, nem sequer levantamos para fazer uma oração. A questão está, qual a sua intenção e motivação? Isso que vai trazer a resposta do porquê dessa sazonalidade, de um período está de um jeito, um período está de outro, mas independente de qual seja a sua situação hoje, de como esteja o seu coração hoje, do que você esteja precisando hoje, clame por mais. Eu sempre digo e tenho aprendido isso, nunca se contente com o nível que você está com Deus. Sempre queira ir mais fundo, sempre queira ir além, sempre busque mais a face do Senhor. Busque enquanto ainda é tempo, pois chegará um tempo em que nós queremos buscar, mas não vamos encontrar, como declara o versículo. O Senhor derramou a fome e a sede, mas os homens não a encontraram. Muitas vezes porque estavam focados em outras coisas. Muitas vezes porque a intenção deles era outra, a não ser buscar a face do Senhor. Buscar quem o Senhor é e não simplesmente o que Ele pode dar ou fazer. Então que a gente possa refletir o quanto você anseia pela presença de Deus, o quanto você anseia pela volta do Senhor, o quanto você anseia em encontrar o Senhor face a face naquele grande dia, o quanto você anseia pelo Senhor, que assim como a corça anseia pela corrente das águas, que a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito venha ansiar pela presença do Senhor, pelo toque do Espírito em nossos corações. Queira mais, fala para o Senhor: Senhor, eu ainda tenho fome. Senhor, eu ainda tenho sede, Senhor. Eu ainda clamo, Senhor, pela tua volta, Senhor. Então prepara-me, Senhor. Sacia a minha fome, mas não de forma que eu me satisfaça, Senhor, mas derrama em mim uma fome e uma sede insaciável pela tua presença. Por que insaciável, Milena? Porque quanto mais você se alimentar da palavra do Senhor, mais você vai querer. Quanto mais você beber da água da vida, da água da vida eterna, da fonte de águas vivas que é o Senhor, mais você vai querer mergulhar nessas águas e mais fundo você vai querer ir. Então peça ao Senhor que coloque uma fome e uma sede insaciável dentro do seu coração, para que você nunca venha se satisfazer. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma fome e uma sede, que nós vamos ali na presença de Deus, pegamos o que queremos e nos sentimos satisfeitos, a gente pega e vai embora. E muitas vezes isso gera ingratidão nos nossos corações. Muitas vezes a gente acaba se distanciando do Senhor e só voltando quando precisar reabastecer. Mas o Senhor, a presença de Deus, não é um posto de gasolina para nós irmos nos abastecer quando estivermos, nas últimas das últimas. Não. Nós precisamos buscar a Deus constantemente, dia após dia, de forma insaciável. Quanto mais você buscar, mais você vai querer. Quanto mais você ler da palavra de Deus, mais você vai querer. Quanto mais você orar, mais você vai querer estar ali naquela presença. Quanto mais fundo você mergulhar, mais profundo você vai querer ir.
Então peça isso ao Senhor, fala: Senhor, coloque em mim uma fome, uma sede insaciável, uma fome, uma sede que não se sacia simplesmente com aquilo que o Senhor pode dar, pode fazer na minha vida, mas uma fome, uma sede onde eu quero ir a águas mais profundas, eu quero te conhecer face a face, eu quero que o Senhor revele a mim os teus mistérios através das Escrituras. Então peça ao Senhor, porque a palavra diz: todos aqueles que pedem, recebem, os que buscam, encontram, aquele que bate, a porta será aberta. Então peça e creia que já recebeu, e assim acontecerá. Quanto você anseia pela presença do Senhor? Sabe, que a presença do Senhor em nossas vidas não seja um mero arrepio, não seja uma mera emoção, não seja simplesmente um momento, mas que Deus, ele seja o centro da sua vida, que ele seja o universo, não um momento, mas que dediquemos a nossa vida a ele, tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos, que seja para honra e glória do nome do Senhor. É isso que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te conduza aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.